Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando mais um programa Cimara Ellery. Hoje, na sua terça-feira, teremos no final do programa aqui a presença de Wilton do Ferrinho, que estará conosco, ele que agora é do PRTB, que já foi PSDB, eleito aqui por você, eleitor da cidade de Camaçari. Então acompanhe conosco que hoje o programa vai estar bem divertido e bem polêmico também, ok? Bom, eu estou aqui ao meu lado com Humberto Ellery, que hoje pôde comparecer para estar participando do programa e retornou, não é isso, Ellery? O senhor fez uma breve viagem, rapidamente, e está aqui conosco para ajudar aqui a conduzir o programa de Cimara Ellery. E notícias de Cimara, que a gente tem recebido telefonemas, e-mails de pessoas perguntando por onde anda a Cimara, que está esses dias afastada aqui do nosso programa. Bom dia, boa tarde, amigos de Camaçari. É com muita alegria que a gente está aqui no programa. A Cimara, desde a semana passada, que vem tendo uma gripe, um problema de rouquidão, que eu também estou até com um pouco de rouquidão. E você sabe que uma pessoa que trabalha usando da fala tem que estar com as condições de cordas vocais melhor. E ela então tem se poupado para vir, possivelmente amanhã, 90% de chance dela estar aqui, entendeu? Com aquela sua verve, com aquela sua energia, com aquela sua verdade que ela tão bem passa para vocês. Obrigado pelos telefonemas, com as preocupações, mas fique certo, nós estaremos aqui hoje e sempre. É isso aí, foi bom a gente dar essa satisfação, né, para as pessoas e agradecer às pessoas o carinho de sempre por nós, pelo nosso programa. Bom, vamos começar falando sobre o governo, porque o governo decidiu que vai dificultar a proliferação dos sindicatos. O governo vai fechar o cerco contra a criação e o fracionamento indiscriminado de sindicatos no Brasil. Nos próximos dias, o Ministério do Trabalho e Emprego publicará portaria com regras mais rígidas para a formação de entidades que representem trabalhadores e empregadores. Houve um volume muito grande de denúncias no ano passado e a ideia agora do governo é deixar as regras mais claras. Bom, isso segundo Messias Melo. O objetivo é ampliar as exigências para a liberação de registros sindicais, como participação mínima de trabalhadores em assembleia, de criação de associações e prova de que os fundadores têm origem na categoria que querem representar. A cobrança de contribuição não mudará. Bom, o que estava ocorrendo era a quantidade de sindicatos e muitos trabalhadores questionando e reclamando as taxas que eles são obrigados a pagar e o sindicato que muitas vezes sequer luta pelo objetivo do trabalhador. Então, o que você pensa a respeito dessa criação, Ellery, dessa nova formatação de critérios para que sejam surgidos os sindicatos? Olha, eu vejo que isso já estava se mostrando necessário, principalmente com a proliferação de sindicatos. Muitos sindicatos que eram fortes e mesmo centrais, e com isso fechando muito poder, começavam a incomodar o governo. Mas a proliferação dilui a capacidade de reivindicação do trabalhador. Então, essa disciplina já se fazia necessária para evitar que qualquer pessoa ou grupo de pessoas possa fazer um sindicato. Acredito também que deveria se reformular, entendeu? A maneira como os sindicatos hoje se elegem. Período de que uma diretoria de sindicato pode passar 1 ano, 2, 3, 5, vamos dizer assim, é vitalícia a vida toda? Não. Tem que ter um período. E mais, que aqueles que estão lá ficam se repetindo ano após ano, eleição após eleição. E às vezes isso distorce a capacidade de reivindicação do trabalhador. Só vão faz aqui um posto médico, um dentista, não sei o que e tal. Isso aí só para o trabalhador simples, porque o resto continua no chão da fábrica. E esses não precisam ir para o chão da fábrica. Estão aí se deleitando, muitas vezes, com os recursos até vultosos que tem sindicato. Então é conveniente para a democracia brasileira, a democracia do trabalhador, que haja período de 1 ou 2 reeleições e depois quem participou daquela diretoria tem que ir para o chão da fábrica para ver o que está acontecendo lá. E não só passar lá de vez em quando, entendeu? Que é o que a gente está vendo aqui no Congresso. Há necessidade de se rever o processo sindical brasileiro que começa com essa portaria, ou sei lá, essa lei. É isso aí. Bom, agora nós vamos chamar uma entrevista com a Gari, Sofia da Luz. Veja só o que ela nos disse.
Olá, Ilai, olha só quem a gente encontrou aqui no bairro do Gravatá. Dona Sofia da Luz, que trabalha como gari há praticamente 7 anos aqui em Camaçari. É isso, Dona Sofia? Só nessa empresa é 7 anos. Fora as que eu já venho trabalhando, né? Aí Acorda bem cedinho, né? acordo 5 horas da manhã, pego 7, largo 12, pego 1 hora de novo, termino, paro 13h20. E para a senhora é gratificante trabalhar como gari? Eu acho que é. Para mim, eu tenho orgulho de meu serviço. Falar a verdade. E como é o tratamento das pessoas nas ruas? Elas dão bom dia todos os dias? Eu já ando cansada do povo me dar bom dia, boa tarde. É assim. Nas ruas que a senhora faz a limpeza já conquistou a simpatia de todo mundo, né? Todo mundo eu já tenho simpatia. Todo mundo passa por mim, me salva, me conversa. Às vezes eu paro 10 minutos, 5 minutos e aí pronto. Então com a senhora não tem essa de preconceito, né? Não tenho preconceito com ninguém. Para mim tudo tá bom. E no caso, Dona Sofia, é só a senhora que trabalha em casa? Os filhos da senhora te ajudam? Como é que é isso? Aí quando eu tô fora assim, as meninas me ajudam. Eu tenho 4 netos. Tem uma menina que mora comigo. E aí ela me ajuda. Ela faz a comida, ela arruma a casa. Traz minha comida aqui no CSU. Aí pronto. Quando a menina não traz, minha neta traz. E aí tudo corre bem. Então, Dona Sofia, tudo que eu tenho a desejar à senhora é saúde para que a senhora continue exercendo o seu trabalho, tá certo? Graças a Deus, obrigado. Então é isso aí, Lai. Serviço aqui de Dona Sofia da Luz. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Dona Sofia é uma figura super simpática. Nós fomos atrás de conversar com a Dona Sofia para exatamente tentar quebrar um pouco essa história que a gente sabe, que a gente ouve no mestrado, na faculdade, nos cursos de especialização, desse fenômeno que existe em relação a algumas pessoas que ao longo da vida se tornam transparentes, que são os seguranças, que são as pessoas que limpam as ruas e uma série de outras profissões que, via de regra, a população passa através e sequer dá um bom dia. Elas são invisíveis, não transparentes. São pessoas invisíveis que todo mundo passa pelo lado. E não é o caso da Dona Sofia, porque a simpatia dela e a forma de se comunicar com os transeuntes da cidade fizeram com que ela se tornasse uma pessoa, sim, de muita visibilidade e acarinhada por todos, né? Ela, como ela mesma disse, já se cansou de dar bom dia. E como é o nome dela? Sofia da Luz. É isso, é porque ela é da luz. Ela gera luz e passa para todo mundo. Isso aí. Bom, em Salvador, a eleição deixou rastro de sujeira nas ruas. Olha só, Salvador tinha prometido que ia colocar toda a Limpurbe à disposição e todos os setores responsáveis pela questão das placas, como a SUCOM, para que tudo ficasse de acordo com o normal logo após o dia do pleito, que foi agora o domingo. Mas não foi bem isso que houve. O fim das eleições significou o final das campanhas políticas. Apesar de Salvador já ter escolhido o novo prefeito, as placas e pichações ainda tomam conta da cidade. Locais de grande movimentação como Paralela, Iguatemi, Avenida Tancredo Neves são os mais ocupados pelas placas e os mais fiscalizados também pelo TRE da Bahia. Já os bairros populares continuam repletos de faixas e placas que contribuem com a poluição visual. De acordo com informações, a lei eleitoral prevê que no dia da eleição não deve haver mais nenhuma placa eleitoral nas ruas. Porém, a maioria dos candidatos não respeita os prazos. E o que acontece? Vão acabar tendo que responder às multas, que serão entre 2 a 8 mil reais por placa encontrada. Veja que houve sim a retirada nos locais de grande movimentação e na região que seria a área nobre da cidade. E no subúrbio, Cajazeiras, Mussurunga, as placas estão lá expostas, né? E a lei vai ter que realmente eles têm até um prazo de 60 dias para recorrer, mas provavelmente contra a prova, uma prova de uma fotografia ao lado de um jornal à tarde mostrando a data do dia, não tem como você se justificar em relação a isso.
Bom, agora vamos pedir a matéria, vamos ver como ficou a situação do esgoto na rua 10 de abril. Vamos lá? Os moradores aqui da rua 10 de abril, no bairro do Alto da Cruz, estavam muito incomodados com o esgoto estourado. O mau cheiro atrapalhava até os trabalhadores aqui da proximidade. Já faz aproximadamente uma semana que a nossa equipe retratou esse problema aqui no programa Cimara Heller. E hoje a gente veio ver se o problema foi resolvido. E como vocês podem ver, a Embasa já concluiu os serviços e também os estudantes que passam aqui por essa rua podem trafegar novamente tranquilamente. É com você, Ilai. Palmas para a Prefeitura de Camaçari. Olha só, semana passada nós estivemos aqui, mostramos a matéria. Inclusive o esgoto foi várias vezes, houve a tentativa de conserto desse esgoto e ele finalmente aí, resolvido o problema. É isso que a gente precisa aqui no nosso município, de pessoas competentes e que ajam com rapidez para assegurar a saúde dos nossos moradores. Não é isso, Ellery? Exatamente. Nosso papel aqui é isso. Denunciar e anunciar. Denunciamos o defeito. Foi reparado, anunciamos o reparo. Parabéns às autoridades, que é assim que se trabalha. O órgão da imprensa é o elo de ligação entre os fatos que ocorrem na cidade e as administrações, qualquer que seja municipal, estadual, federal ou da iniciativa privada, alguém que fez alguma coisa, botou um lixo na rua que não podia, a gente comunica, ele vai multado ou então ele vai tomar providência para tirar aquilo, porque botar lixo no meio da rua, essas coisas, está na lei municipal. O nome disso chama-se empachamento de vias públicas. Está lá com multas e tudo. Então, acorde e colabore com a nossa cidade para ela ficar assim. Ficou mais bonita, não ficou assim, aquele esgoto? Bom, tudo por ACM. É dessa forma que a bancada do DEM vai reagir a contenções de repasse do Planalto. Prefeito eleito de Salvador, ACM Neto, deve ter o apoio da bancada do DEM no Congresso. Deve não, terá. Agora, à frente de uma capital representativa, o DEM fará tudo para pressionar o governo federal a não impor dificuldades na liberação de recursos para Salvador a partir do ano que vem. Caso contrário, na primeira demonstração de falta de boa vontade do Planalto com ACM Neto, a temperatura vai esquentar no Congresso. A bancada recorrerá ao que tiver à disposição para criar problemas ao Executivo, principalmente a obstrução de matérias caras ao governo. Essa vai ser a estratégia do DEM para tentar manter Salvador como uma cidade com poder, com apadrinhamento do governo federal. Você concorda com essa posição, Ellery? Assim, liminarmente, não. Não concordo. Isso aí já é uma provocação. Quem assume governo não deve provocar ninguém. Você tem que somar. Lógico que você tem que lutar pela cidade. Você tem que lutar com planos, projetos do Executivo. Mas já antes de assumir, o grupo já está dizendo isso? Quer dizer, está dizendo que não vai. O Wagner disse que ia ajudar o governo. Pode ser, ele é um bom articulador, pode ser que faça. Mas se ele não fizer, aí sim é que a gente tem que denunciar. Mas, antecipadamente, eu não acho isso correto. Eu acho que deve-se começar apoiando a presidente em tudo aquilo que ela pretende fazer e que ela também, em contrapartida, nos apoie em tudo que nós precisamos. Salvador passou esses 8 anos, aliás, desde o começo do governo Lula, que não recebe dinheiro para o metrô, para isso, para aquilo outro. E o governo Wagner perdeu agora até por isso. Que na realidade não foi o Pellegrino sozinho que perdeu, foi Wagner e Pellegrino, acrescido de Lula e Dilma, que vieram, entendeu, ajudar e na realidade desajudaram. Nós temos aqui, inclusive, o Jornal de Salvador, que ele diz aqui, Cajazeira explica por que não votou em Pellegrino. Por quê? Porque o governo federal não ajudou. Depois eu vou ler aqui os artigos, ou eu já posso ler. Pode ler. Vou ler alguns comentários aqui. No primeiro turno, Pellegrino ganhou folgado de ACM Neto em Cajazeiras. No segundo, foi buscar reforço da presidente Dilma Rousseff e apostou numa onda vermelha, capaz de garantir sua vitória lá. Nada disso adianta quando você não faz a vontade do povo. Pode pressionar, levar gente aqui de Camaçari, de Candeias, Lauro de Freitas, tudo vestido de vermelho e gritando é 13, é 13, é 13. O povo ouve
passa, até diz que vai votar, e naquela hora sagrada lá, vai fazer o que ele quer. Ao contrário, os votos minguaram. Teve quem torcesse o nariz para a ida da presidente exatamente no período eleitoral. E Neto, que na primeira etapa teve 34,4%, saiu para 47,7%, teve 13,3% de aumento lá nas Cajazeiras, quase empatando o jogo. E aí ganhou a eleição. Alguns comentários para mostrar o que é o povo. ACM Neto é jovem, tem ambição e sede de mudança. Além disso, o avô dele, ACM, fez muito por nós. Luiz Jaqueira, aposentado. A inteligência do governo nas greves da PM dos professores me fizeram e me levaram a votar no Neto. Estelita Gomes, empresária. Decidi meu voto, diz Adriano Santos, quando vi a presidente da República aqui no meu bairro fazendo um comício. Por que não veio nas greves? Por que não veio nas greves? É a pergunta de Adriano Santos. Já Maridalva Nazaré diz, ele tem raça, enfrentou todo mundo sozinho, se referindo ao Neto. E isso me passou tranquilidade, vontade de governar. Edinaldo Nazaré, vendedora. E, finalmente, Pellegrino só falava em parcerias, parceria com o governo federal, parceria com o governo estadual, não sei o quê. Eu queria que ele fosse mais independente, como o Neto foi, e que demonstrasse energia para consertar a nossa Bahia. Estão vendo aqui, ó. Não sou eu quem inventou. Aqui. Gente, abram do olho. Aqui em Camaçari, o Ademar Delgado não ganhou. O povo deu a maioria de votos para Maurício Bacelar. E Ademar perdeu aqui. Agora, veio a onda vermelha lá da Orla. Eu não sei como essa onda funcionou, mas veio e aí eles viraram o jogo. Há que se ter cuidado. Há que Ademar repensar a maneira como ele vai administrar. Porque não pense que onda vermelha ganha. Ela ganha quando ela está com o povo. Sem o povo, nada podemos. Bom, continuando então dentro do assunto de política, em cada 4 eleitores não votou em ninguém. Percentual é o maior desde 2000. 1 em cada 4 eleitores decidiu não escolher nenhum dos 100 candidatos que concorreram às prefeituras no segundo turno das eleições municipais em 2012. Somados os votos brancos e nulos com abstenção de domingo, o índice de rejeição aos candidatos chegou a 26,58%, maior percentual registrado desde as eleições de 2000. Com base em dados registrados nas últimas 4 eleições, o Congresso em Foco chegou à conclusão de que nunca houve antes tanto desinteresse pelo processo político. E o que a gente resume isso aqui? Um dos cientistas políticos afirmam que a alienação do jovem e dos seres, dos habitantes da comunidade. E essa alienação, segundo consta aqui, vem em função, Ellery, do descontentamento e da falta de esperança em relação a acreditar na vida política, acreditar que um político fará e converterá os seus impostos em melhorias, em bem-estar, em saúde, em pavimentação. Então, eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse índice de 26%, que foi altíssimo. Olha, 26% em cada 4 eleitores, um não foi. Então, isso é muito grave, muito sério. E esse desencantamento é fruto da política como os políticos estão fazendo. Da imagem que o político passa para o povo. É só entrar aí, ó, rechear a carteira. E o povo que se lixe. E aí, por que eu vou votar? Tenho que ir lá porque é obrigado, senão eu vou pagar a multa. Eu vou lá e bato nula. Aliás, não tem nem a tecla de nula. Para você fazer nula, você tem que botar um bocado de número diferente e apertar e dar nulo. Tem para votar em branco, mas para votar nulo, bota lá uma telinha pretinha, escrito nulo, para ver como vai aumentar muito mais. Gente, políticos, mudem a forma de ser. Não é assim que se faz política. Agora, eu reputo muito isso ao sistema eleitoral brasileiro, que de 2 em 2 anos tome eleição. Eu, pessoalmente,
enquanto fui assessor especial do presidente da Câmara de Salvador, do Brasil, lá em Brasília, do Michel Temer, atual vice-presidente, fui assessor especial dele. Pois bem, lá eu conversava com eles e dizia, gente, a eleição tem que ser de 5 em 5 anos. No ano 0, 2010, no ano 5, 2015, no ano 2020, no ano 2025, no ano 2030. Por que isso, Heller? Porque dá tempo e mais. Desde o presidente da República até o vereador de Chapuri, no Acre. Todos eram chapas juntas, ou fosse como fosse. Mas a eleição seria de todos os cargos políticos que se colocar à disposição. De vereador a presidente da República. E por que de 5 em 5 anos? Primeiro que quando o cara senta ali, e a Ademar deve estar sentindo isso, que uma coisa é ser secretário, outra coisa é ser prefeito. E aí aperta o botão e não acontece nada. Chama uma pessoa, o negócio não funciona. Então ele tem que adequar. Então o primeiro ano é para ele ajustar a máquina como ele quer, e mesmo que já comece a apresentar alguns resultados. No segundo, no terceiro e no quarto ano ele governa calmo e tranquilo. No quinto ele vai pensar em política. Atual, já está sentando aí, já está todo mundo pensando na eleição daqui a 2 anos. Porque daqui a 2 anos teve eleição. Em outubro de 2014. Aí, os políticos entram, não vou generalizar, alguns políticos, ou uma grande maioria, já senta pensando como é que eu vou pegar o dinheiro para a eleição de 2014. Como é que eu vou pegar o dinheiro para a eleição de 2016? Então, de 2 em 2 anos, é essa bagunça. E aí desacredita. Mas se fosse 5 anos, o prefeito no primeiro arrumava a casa, o segundo, terceiro e quarto, 3 anos, ele executava o plano de governo dele, e no quinto ano ele ia fazer a política. Aí podia ser que pusesse uma ajuda, que é uma política, que todos os governos, de uma maneira geral, dão ajuda, como a iniciativa privada e como o cidadão ajuda na eleição, que se tornou a eleição um instrumento caro. Sabe por quê que é caro? Vocês viram o mar de santinhos, que aliás aquilo não é santinho, aquilo é diabinho, aqueles quadradinhos que bota, vote fulano, vote fulano. Se chamava santinho porque antigamente a Igreja Católica fazia uns quadradinhos daquele para os devotos. Mas na realidade aquilo é os diabinhos. Rapaz, era um mar. Simara, minha mulher, como nós fomos votar na nossa sessão, lá no bairro do Natal, na escola do Natal, quase que ela escorrega e cai. Porque é tanto santinho, tanto diabinho em cima de diabinho, que se você distrair, você cai. Teve um caso aí, eu soube, que até uma pessoa quebrou o pé. E fazem aquele mar. Pra quê, rapaz? Fizeram um mar disso lá nas cachaceiras, como dizia Pedrujo, e tomaram ferro. Levaram o Lula lá, levaram a presidência lá, levaram tudo. E o povo deu maioria, deram mais 13,13 votos ao Neto. Isto prova, gente, que não adianta, não sei o que, vermelho, corrente vermelha, maré vermelha. Quando o povo quer, e está aí o povo abandonando a linha de política. Isso é de muita gravidade. Precisamos repensar a política do Brasil. Precisamos repensar muita coisa. Também como esse negócio de Supremo. Por que o presidente é que nomeia Supremo? Isso é resquício do império, que o imperador fazia. Quem tem que tratar isso são os próprios ministros, o Tribunal Superior Eleitoral, os advogados, a ordem de advogados, enfim, esses é que tem que votar para escolher um ministro. E não, o presidente tira, não, vai ser fulano, manda para o Congresso, um Congresso que também não tem a sua personalidade e tudo que manda aprova. Vamos acabar com isso, gente? Senão quem sofre somos nós, porque desde 2002 que a Bahia, especialmente Salvador, não recebe recursos para tornar a nossa querida, linda e principal cidade do turismo do Nordeste brasileiro, nisso que está aí, que a gente tem até vergonha de trazer gente para ver o turismo. Desculpe a minha indignação. Bom, agora vamos chamar a matéria. E o problema na Rua do Gravatá, será que já foi resolvido? Vamos lá. A nossa equipe também mostrou esse trecho aqui da Rua do Gravatá, no bairro do Alto da Cruz, que estava interditado por conta de um buraco que atrapalhava a passagem dos motoristas. Vocês podem ver que a via já está liberada, porém ainda não foi colocado o asfalto, apenas jogaram o solo brita.
Bom, é isso aí. A gente aproveita também e a gente vai ver, como eu prometi ontem, o andamento da manutenção do cemitério da Glebacê, que era o único cemitério que ainda não tinha sido visto e nem reformado pela prefeitura. Vamos lá? Nesta semana, a gente mostrou a preparação dos cemitérios para o grande dia de finados, sexta-feira. E a gente viu que a realidade do cemitério da Gleba C é um pouco diferente do da Gleba H. Aqui a gente podia notar um pouco de abandono, acúmulo de lixo, garrafas de bebida alcoólica e muitos outros problemas. Mas hoje, amanhã desta terça-feira, a gente pode ver que os serviços já começam a ser iniciados, como, por exemplo, a pintura da fachada. A previsão é de que até o final da tarde, todos os serviços como de limpeza, por exemplo, e jardinagem, sejam concluídos. Mas nessa manhã a gente ainda nota alguns problemas, ossos expostos e muito mais. Vejam nessas imagens. Nossa equipe conversou com o coordenador de serviços públicos, Cirlei Bezerra, que explicou o motivo do cemitério da Glebacê estar em um estado mais crítico em relação aos outros. O cemitério da Glebacê é um dos primeiros cemitérios do município, Ele tem aproximadamente mais de 100 anos, aquele cemitério. E existe aí, estão militando um projeto, para a gente fazer uma reforma naquele cemitério e está aí para ser licitado, para a gente transformar aquilo ali em um monumento, em homenagem a todas as pessoas ali sepultadas. O coordenador ainda fala sobre as expectativas de visitas para o Dia de Finados e a importância de prestigiar os entes queridos nesta data. As pessoas que vão visitar seus entes queridos para prestar sua homenagem vão encontrar um espaço mais humanizado, mais organizado, porque é importante, na verdade, porque o mundo espiritual, ele é paralelo ao mundo terrestre, Eu que sou espiritualista, eu acredito muito nisso e com certeza no dia 2 todos os nossos entes queridos que partiram, eles vão estar felizes por receber essa homenagem. Então, cabe também aos familiares verem prestar essa homenagem e também florir um pouco mais o cemitério. É com você, Simara. Olha só, eu só queria dizer o seguinte, fiquei muito contente, como eu disse ontem, Ellery, a respeito desse ano, as pessoas que forem no dia 2 visitarem seus entes queridos, encontrarem melhores condições. Agora, a minha preocupação quando eu vi aquele crânio é, será que o meu ente querido está realmente ainda enterrado ali? Gente, eu fiquei abismada, pode ser que não esteja, porque... covas foram violadas, então tem que haver também um reforço da segurança do local. A gente sabe que houve muita chuva aqui, tiveram os alagamentos na cidade, mas assim, de qualquer maneira eu tenho que dizer que bom que esse ano estão com outro olhar em relação a isso. Mas de qualquer maneira eu fiquei preocupada quando eu vi osso exposto no cemitério. Isso aí é o seguinte, a pessoa tem a sua campa, E aí o que acontece? Você tem um prazo, entendeu? Em que fica ali. Depois, o próprio cemitério tem autoridade para tirar os ossos e remover para um ossário. E aquele ossário ali, entendeu? É que guarda os restos mortais. E aí, sem saber quem é a pessoa. Por exemplo, aquela caveira de quem é? É do seu tio? Do meu avô? De quem é? Realmente foi chocante a imagem. Então, a prefeitura faz isso. Quando é jazigo perpétuo, aí a pessoa que é dona do jazigo perpétuo tem a obrigação de ela fazer a manutenção do jazigo perpétuo. Que entra governo, sai governo, entendeu? E a prefeitura, às vezes, não tem como mexer em jazigo perpétuo. Olha só, eu recebi também aqui uma denúncia, antes de chamar a próxima matéria, que nós recebemos por e-mail, dizendo que alguns moradores não estão recebendo correspondências e estão tendo problemas por conta disso, estão tendo que buscar suas correspondências no correio. E a leitora disse o seguinte, é com grande indignação que eu escrevo para falar da situação das entregas das correspondências em alguns bairros. Nosso tempo, cada dia que passa, torna-se mais escasso e, para piorar, temos que buscar a correspondência nos correios e enfrentar fila, que é o caso do Parque das Mangabas, Nova Vitória, condomínios Camaçari Life, Atlântico, Duo, dentre outros. Em conversa com funcionários do Correio,
eles dizem que a culpa é da prefeitura, que não faz o mapeamento das ruas e não informa para os Correios. Então, baseado nessa carta aqui que foi passado para a gente por e-mail, nós vamos procurar os Correios, procurar a prefeitura para trazer uma matéria mais detalhada para você, ok? Agora vamos chamar a matéria. Foi a denúncia de um pedestre que ele ligou para o nosso programa e nós fomos lá ver, agora, hoje mesmo, pela manhã, na terça-feira. Então, e lá estamos aqui na ponte da Radial A, a 28 de setembro. E ao meu lado está aqui o Geni Santos, ele que tem uma queixa para fazer sobre a situação que aconteceu agora pela manhã, nesta terça-feira. O que foi, Geni? Olha, é o seguinte, Tamara, eu estava passando de lá para cá e lá não tem aviso nessa obra, aqui próximo ao rio. E eu vi, chegando ali, uma responsável aqui que está com... não sei se responsável, que termo que eu poderia usar, ou irresponsável, virou pra mim dessa maneira: volta, volta. Aí eu parei, voltei, cheguei pra ela e falei: ó, você coloca um aviso do outro lado, que as pessoas não vêm até aqui e não se deparam com essa situação, lá mesmo ela volta e não entra na obra. Ela: eu não quero conversa não. Quando eu estou conversando com ela, reivindicando, chegou um cidadão aqui, que se pareceu segurança, o protetor dela, que fugiu agora quando a imprensa chegou, e falou pra mim: olha, cai fora, rapaz. Eu disse: mas não é isso não, amigo, eu tô reivindicando meu direito, tô conversando com ela. Rapaz, cai fora, ele deu uma tapa. Tirei meu celular e disse, pra informar a situação, pra poder arrumar provas. Aí ele: você pegou sua máquina aí, velho? Eu vou pegar minha máquina de fazer defunto e você vai ver quem é mais. Ele ameaçou você? Ameaçou de morte. E eu quero deixar claro aqui que ele me ameaçou de morte agora, aqui pela manhã, tá? É um segurança da obra, sim, porque ele se veio em frente à responsável aqui, tentou protegê-la. Eu, claro, não queria agredi-la jamais. Deixou em alguma situação que precisasse disso? Não, ele podia chegar pra mim e falar assim: olha, amigo, tenha calma, porque você tal. Eu disse: amiga, simples, essa é a função de um segurança, de alguém que tá segurança. Me tirar, colocar, conversar comigo, tá reivindicando os meus direitos pra ela, falar: amiga, você coloca algum aviso e faz isso. E ele chegou de maneira áspera: bora, cai fora. Eu digo: amigo, cai fora não é assim, rapaz, eu tô reivindicando meus direitos, sou cidadão. Não, cai fora, que ele deu uma tapa. Essa foi a maneira que ele falou. Tirei meu celular e ele disse que ia pegar uma máquina de fazer defunto. Pra mim, ele vai me matar. Então, fica essa queixa, essa denúncia, porque não é preciso agir dessa maneira com o pedestre, né? Tem outras formas de informar de uma situação de risco. Então, fica essa denúncia. É com você, Ilai. Olha, é um absurdo isso. Tá aqui na Radial A, uma senhora passando com a criança, não tem um aviso, não tem ninguém ali mostrando as pessoas. Tinha uma pá carregadeira, uma máquina trabalhando. Uma escavadeira hidráulica trabalhando no local e tentando machucar as pessoas. Agora, mais grave do que não ter o aviso foi a ameaça de um segurança que, teoricamente, teria que estar preservando a vida, e ele expor a esse ponto, dizer: peraí que eu vou ali pegar uma máquina de fazer defunto, diante de um celular que seria para gravar a situação de ameaça. Quer dizer, um absurdo está acontecendo isso aqui nas ruas de Camaçari. Ali é naquele local que estão fazendo a demolição para a revitalização do rio Camaçari. Revitalizar quer dizer dar nova vida. E, no entanto, ameaça o cidadão de perder a vida. Não, e a atitude preconceituosa, sem dúvida. Tá vendo uma pessoa passando com a mochila nas costas, entendeu? E aí tá lá, o cara tá empregado numa situação do governo, sabe lá quanto tá ganhando para estar ali, vê um transeunte passando e aí acha: não, sai daqui, como se fosse... A situação, eu imagino, ele vinha da Radial B para a Radial A. E antigamente, antes de fazer a demolição, havia um caminho onde todo mundo passava. Que em vez de ter que ir até a Praça Abrantes, voltar para chegar aqui, entendeu? Ali perto daquela empresa Bosch, entendeu? Que conserta carros, entendeu? O cara vinha por dentro. Depois chegava até no Chapéu, entrava, pegava a primeira rua, entrava aqui nessa parte da beira do rio, agora tem que ir até a Praça Abrantes. Então, o pessoal tinha esse costume. Esse cidadão foi fazer isso e foi repreendido. Então, ele disse: bote uma placa lá na Radial B, dizendo que não pode vir para cá, e realmente estava perigoso, porque inclusive as máquinas hidráulicas, que são muito pesadas, trabalhando na hora. Mas pelo que eu entendi, também tinha um pedestre circulando pela Radial A e não podendo. Não, mas eles fizeram uma certa proteção, com fita, entendeu? Agora deviam avisar, principalmente... Até os carros que estavam parados. Para sair, mas... Não, eu acho o seguinte: quando não existe humildade, quando não existe respeito e quando não existe educação, não tem que haver também uma certa tolerância dos meios de comunicação.
entendeu? Não houve respeito, então a gente não tolera isso. Foi uma pessoa que foi ameaçada de morte em plena capital aqui de Camaçari, né? Na sede da cidade de Camaçari, numa rua movimentada. E nós não toleramos isso aí, não. É uma indignação. Bom, ok? Eu queria só fazer uma última observação. Eu tive aqui um dia e uma senhora telefonou e disse que queria saber o preço da cesta básica. Eu até hoje não consegui, já mandei gente lá, em todo canto, e até hoje eu não sei qual é o preço da cesta básica. Segunda-feira está agendado. A moça da segunda-feira que vem vai vir aqui, uma pessoa da cesta básica, dizer qual é o valor, como é que faz, como é que paga, que estão explorando essa senhora que ligou indignada. Depois a gente detalha, porque o tempo já se esgotou. Ok, agora a gente chama um intervalo comercial para a gente receber aqui o Wilton de Ferrinho, que já está no estúdio aqui conosco, ok? Aguarde. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Amigos e amigas de Camaçari, com grande alegria, o programa Cimara Heller volta. E neste quadro de final de programa é sempre uma entrevista com um político de Camaçari. Estamos aqui com o Ferrinho, que é vereador eleito. Primeira vez, né, Ferrinho? Primeira vez. Primeira vez. Então é sangue novo. E precisamos, com esse sangue novo, renovar a vida da nossa cidade, da nossa terra. Ilai, depois a gente passa a palavra para ele. Boa tarde novamente, Camaçari, né? Quero lembrar a todos e lembrar ao senhor também que os telefones estarão abertos, se as pessoas quiserem ligar para agradecer, para falar alguma coisa. Eles vão estar aqui disponíveis pelo 3040-2700 e vamos aguardar, né, para ver se terá alguma pergunta também da população. Nós estamos com o Wilton Espírito Santo da Cruz, conhecido como Wilton de Ferrinho, do PRTB, teve 2.359 votos, 47 anos, disse a idade, ficou meio vermelhinho aqui. Camaçariense, não é isso mesmo? Então, vamos começar. Como é que você começou na política? Porque você já veio de uma suplência na última eleição, não é isso? Exatamente. Nós começamos pela política, o trabalho que a gente sempre fez no distrito de Montegordo, é isso? E nesse trabalho nós conhecíamos o nosso amigo Narcísio, o Narcísio, que ele era esposo da vice-prefeita. Da Tereza de Fone. E quando foi em 2000, ele me convidou para ser candidato. E aí, resolvi ser candidato pela primeira vez. O candidato a prefeito, se eu não me engano, o partido era um PRN, um negócio desse assim. E o candidato a prefeito era nosso amigo Elcinho. E no meio do caminho, Elcinho desistiu da candidatura. E aí os candidatos a vereador ficaram a ver navio. E aí também a gente não deu prosseguimento à candidatura de 2000. Quando foi 2004, aí nos filiamos ao PP, né? Saímos candidatos, fomos candidatos, tivemos 912 votos, 855 na região de Montegordo, e não paramos, né? Quando foi em 2008, saímos candidato pelo PSDB, que foi aquele grupo forte que a gente fez aqui dentro, apoiando também a vice-prefeita, né? Tereza, a doutora Tereza. Narciso também estava no bolo, né? Narciso sempre... E aí o que aconteceu? Aí eu tive 1.642 votos, saí com uma votação expressiva de Montegordo, com 1.442. Fiquei primeiro suplente, mas as coisas não adiantou.
como a população estava sinalizando a cada eleição que precisava de um representante daquela localidade, aí eu resolvi sair agora em 2012 e sair de lá praticamente eleito de Monte Gordo, no distrito, com 2.190 votos e concluiu os 2.359 na toda a Camaçari. Quer dizer que você é aquele Monte Gordense, né? O Monte histórico de lá, que vive lá na campanha de Elcinho, de tantas pessoas. Isso. Narciso, né? Do Amarelinho. Agora, Ferrinho, em 2008 você era PSDB. PSDB. Como foi, por que foi a sua saída do PSDB para o PRTB? Olha só, a saída foi porque teve o encontro. Realmente o partido estava forte, que estava Cessé, estava Rui, estava um grupo de candidatos muito forte. Depois que se passou a eleição, Otto foi eleito, Zé de Elísio foi eleito pela coligação que foi feito, e no caminhar desse processo, as coisas foram desandando, não deu certo. Tereza, ela rompeu com Caetano, nós estamos até hoje apoiando o governo de Caetano, porque nós fazíamos faz parte desse governo. E nessa saída dela, a gente não teve assim a possibilidade de manter no PSDB. E nessa história toda aí foi quando nós sentamos com o Kleber, né? Sentamos com o PCdoB, certo? Que a gente tinha que mudar o partido. Escutamos o presidente do PCdoB, e também fomos procurados pelo partido PRTB, que é Kleber, que é o representante. E com o grupo que eu tenho lá em Monte Gordo, que a gente já está unido desde 2004, aí resolvemos enfrentar essa campanha. Bom, a nova bancada PRTBista, né, que a gente pode chamar PRTBista, estão comentando que ela vai ficar em cima do muro. Então, a minha pergunta é, qual é a sua posição pessoal, na medida em que muitos de vocês foram eleitos no caráter de oposição ao governo? O que você, a sua pessoa, independente do grupo, pensa a respeito de ficar em cima do muro, ser oposição, não ser oposição? Qual é a sua posição pessoal? A minha posição hoje, eu concluí a eleição na oposição. No governo. No governo, na oposição não, no governo. Certo? Eu apoiei Ademar Delgado, certo? Do início até o final da campanha, certo? Por ser um candidato do prefeito Luiz Caetano. Foi o prefeito que mais trabalhou em Monte Gordo. E a comunidade de Monte Gordo, ela sinalizou para mim que não era interessante naquele momento eu deixar de apoiar o candidato de Caetano, porque todo o processo desde 2006 que eu venho acompanhando o governo. Então, no momento que que nós estávamos no PRTB e que essa mudança foi feita em cima da convenção, ficou difícil. É tanto que nós estávamos juntos, eu, Cessé, Rui Magno, Josué Marinho, nós éramos Ademar Delgado. Só esse Cessé que, faltando aí uns 10 dias, entendeu? Pelo fato do grupo dele também não concordar de manter a candidatura ao lado da Ademar, ele tomou essa posição. Mas eu continuei na posição de apoiar o governo, entendeu? No momento estamos com o governo, porque se concluir a eleição, é com o governo, entendeu? Eu tenho uma bancada hoje que é dois candidatos eleitos, que é João da Galinha e nosso amigo Cessé, que estão em oposição. Eles terminaram na oposição, mas eu continuo ali naquela posição e precisamos, eu acredito que no futuro nós iremos conversar bastante, que nós já tivemos a primeira conversa, certo? Vamos sentar também com o próprio prefeito eleito, Ademar, para tomar decisões, mas no momento nós continuamos na posição. Já tiveram aqui sentado nessa cadeira, tanto o João, entendeu, como o Cessé. Eles colocaram as posições. E uma alegria tê-lo aqui. Isso, entendeu? Muito obrigado. E Ademar, que é uma pessoa lá de Arembepe, né? Ele já mora ali em Arembepe há muitos anos. Né? Hoje o prefeito hoje é da Orla também. Bom, mas então a gente tem que esclarecer para as pessoas que, na realidade,
grupo político que se intitulava Grupo de Kleber Alves, não é de Kleber Alves, porque cada um vai passar a ter a sua autonomia. Sim. Não é isso? Essa é uma coisa que eu queria que também você deixasse claro para as pessoas. Porque o tempo inteiro, aqui na política, aqui na sede, se comenta o grupo como um grupo coeso. O PRTB como um grupo junto. Vão estar ali todos juntos e que, como se Kleber fosse o cacique da tribo. E vocês falassem juntos uma língua só. Então, não é bem assim. É isso mesmo que eu entendi? Não, olha só, eu entendo o seguinte. Nós temos um presidente. E é o Kleber. Certo? E o presidente é Kleber. Certo? Não vamos olhar ele como cacique, mas vamos olhar ele como presidente. Eu vejo da seguinte forma. Nós que fomos eleitos pelo PRTB, ele tem direito de dar voz e nós também temos que sentar com ele para conversar. Então, a nossa conversa com o Kleber... Fazer uma coisa inteligente, sempre foi aberta, ele sabe muito bem disso, ele sabe qual é a minha personalidade. É tanto que a minha personalidade, ele conhece bastante que nessa política da forma que ela foi constituída, partido do lado do outro, eu mantive, entendeu, aquele compromisso que eu fiz com... Coerência, né? Aliás, coerência. Durante a campanha nós soubemos que quando ele aderiu, entendeu, vamos dizer assim, à campanha de Maurício Bacelar, entendeu, que parte dos membros do partido do Kleber não seguiram. Isso, exatamente. E alguns candidatos, entendeu, seguiram, quer dizer, na época eram só todos candidatos. Alguns candidatos não seguiram e outros candidatos. Agora você deixou de ser candidato, porque é vereador eleito, você, Zé da Galinha e o Cessé, e aí agora vão ter que fazer esta conversa com o Kleber, não é isso? E com o Ademar também. Porque o Ademar seguramente vai chamar. Então é isso que nós, é a nossa pretensão, o futuro a Deus pertence, não é isso? Mas nós já estamos conversando em relação a esse assunto. Agora, Ferrinho, o desentendimento de Kleber foi com Luiz Caetano. De fato, não foi com Ademar. Né? Foi um desentendimento pessoal com Luiz Caetano. Então, isso, de certa maneira, pode fazer com que vocês, juntos, se conseguirem falar a mesma língua todos, né? Existe um caminho de retorno. No seu caso, não é retorno, que é como você já deixou claro que o tempo inteiro você foi Ademar. Mas existe um caminho, então, de retorno do grupo do PRTB para Ademar, nesse caso? Pode acontecer. Agora, tudo depende de uma conversa. Eu acho que a conversa, o entendimento que vai ter... O presidente e o grupo, né? Exatamente, o presidente e o grupo. E a gente tem que deixar bem claro que, às vezes, as pessoas imaginam... O Kleber, a gente sabe... É uma pessoa muito agitada, uma pessoa mais... pessoa polêmica. Uma pessoa polêmica, o jeito dele, a gente precisa respeitar o jeito de Kleber, entendeu? Eu conheço muito a pessoa de Kleber, a pessoa Caetano, entendeu? Quando eu parabenizei a Kleber, porque aconteceu hoje, o que aconteceu, essa eleição, Kleber conseguiu fazer um grupo forte, entendeu? Foi provado que ele fez 3 vereadores, e teve também o prefeito Luiz Caetano, que a gente tem que bater palmas para o Caetano. Na realidade, pela articulação política que ele fez, entendeu? E pela vitória que ele teve em eleger também Ademar Delgado. Nós sentimos aqui realmente, na minha análise, analisando todos os grupos, a gente sentia que o grupo do Kleber era o mais bem estruturado. Com certeza. A gente sentia daqui, pelos contatos que a gente tem com o pessoal, que a turma estava marchando, que foi até estranho quando ele saiu, né? Que ele foi ser vice de Zé, né? Ele foi vice de Zé, exatamente. Bom, agora, Ferrinho, tem um comentário na internet de que essa definição de vocês em relação a estar ou não com Ademar viria em função do resultado das urnas em Salvador. É verdade que vocês estavam aguardando a vitória ou não de Pellegrino para poder traçar um rumo mais definitivo em relação ao lado, eu estou falando não você pessoalmente, mas do conjunto do partido, do PRTB em si? Não. Em nenhum momento tivemos uma conversa dessa. Tivemos um encontro a semana passada, os 3 vereadores e o presidente Kleber. Em nenhum momento houve essa conversa. É porque a internet também, às vezes, coloca assuntos que não tem nada a ver. Como saiu um assunto a semana passada na internet, dizendo que Kleber e o nosso amigo
irmão Cessé tinha procurado a Ademar e a Ademar não tinha recebido. Isso aí é história, é mentira, não existiu, não aconteceu. Entendeu? Então a internet às vezes fala coisa. Inventa, cria para especular, né? Às vezes joga certeza. Uns contra os outros. Isso, com certeza. Não é isso? Bom, teve uma polêmica com você que também está na internet. Disse que no dia da sua comemoração em Monte Gordo, você colocou músicas do New Hit, de uma banda em que dias antes estava sendo feito um protesto em Guarajuba de mulheres contra os integrantes do New Hit. E que na sua comemoração você colocou as músicas no New Hit e um monte de gente criticando a sua posição. Eu queria que você aproveitasse para explicar, porque muitas vezes não é você que opera o som, com certeza. Entendeu? Mas as pessoas jogam logo para o candidato que eleito. Além do mais, era a sua festa de comemoração. Olha só, no dia do evento, o nosso jingle foi criado por uma banda, um grupo de lá mesmo. Bond Black, o filho de lá, de Monte Gordo, Henrique, e eu convidei ele para fazer, em cima do trio de Kleber e tocando o jingle. Não tenha dúvida, eu queria fazer isso com ele, como também convidei Edmundo e Edmilson. E nessa vinda do trio, quando nós chegamos ali, mais ou menos em frente à panificadora Monte Gordo, eles mudaram o percurso pararam de tocar o jingle e nós subimos a ladeira. Eu lembro que quando ele mudou o repertório da música, eu fui o primeiro a pegar o telefone. Pessoas viram eu falar no telefone, porque as músicas que estavam tocando não me agradam também. Certo? Afinal, eu fui a favor, entendeu, da lei que a nossa deputada Luísa Maia colocou. Eu fui a favor o tempo todo. E aí eu cheguei para Henrique, liguei para o nosso amigo Kilson, que estava em cima do trio, disse ele: Kilson, está precisando você falar com o Henrique para não tocar esse tipo de música. Como eu também não sabia que a música era dessa banda. E eles continuaram até um certo percurso, eu tornei a ligar e Kilson passou a mensagem para ele e ele parou. É tanto que quando chegou no local da comemoração, nós falamos com ele que não era para ele fazer aquele processo, que ele foi chamado para cima do trio para tocar o jingle da vitória. Era o seu jingle? Era o meu jingle. Tem um telespectador aqui na linha. Como era o seu jingle? Diga aí. Rapaz, agora... Só assim as duas palavrinhas. Agora esqueci. Você se lembra a minha quando eu ganhei? Humberto Elleri, na prefeitura de Camaçari. Dá um branco na hora dessa. Mas era muito bonito. Cantar, soltar a voz. Você fica com compromisso de vir aqui para cantar ele. Para cantar o dia, tá certo. Alô? Boa tarde, quem fala? Alô? Pode falar. Alô? Desfez a ligação? Bom, então vamos continuar aqui, Louro, aí você vê aí se retornar, né? Porque... Bom, eu queria te perguntar qual foi a sua bandeira para você ter tido essa vitória agora como vereador. Olha só, bandeira, a nossa bandeira, a gente sempre defendeu o social, o esporte, a saúde, a educação. Mas a votação que eu tive em Monte Gordo em função de um trabalho que eu já faço desde os 14 anos. Da sua vida lá, né? Da minha vida. Eu sou filho de Monte Gordo, meu pai é de lá, minha família é de lá. Então eu já faço um trabalho há muitos anos. Certo? É tanto que nas eleições que eu fui saindo candidato, eu vim crescendo. Tá entendendo? E essa agora para mim não foi surpresa, é tanto que a gente esperava sair de lá com 2.500 votos, entendeu? Pelo trabalho, pela campanha que foi feita. Nós lançamos lá o panelaço, onde nós colocávamos as mulheres com panela batendo, fazendo uma festa. As mulheres saíram de dentro de casa, vieram para dentro da nossa campanha, que nós sabemos que as mulheres, ela é quem decide a eleição. A maioria, viu? A maioria. Eu costumo dizer o seguinte, maioria, com certeza. São 52% de mulher eleitora e 48% homens. Se a mulher fosse inteligente, né, se essa menina aí, minha mulher, fosse inteligente, elas não deixavam a gente se eleger, porque elas são maioria. E Humberto Heller, eu fiz uma campanha esse ano, uma campanha bonita, onde não precisei pagar a ninguém para levantar uma bandeira, para participar. E todos os eventos que eu fiz 6 eventos assim, dentro de Monte Gordo, nos bairros,
a gente não tinha menos de 400 pessoas nos acompanhando. Era uma festa, pessoas de 60 anos, de 50, senhoras, entendeu? Acompanhando, com criança. Afinal, era uma coisa bonita. Aliás, o Ferrinho era conhecido lá desde menino. É isso, rapaz. Muito como bonito. O Zé, muito como bonito. tantas pessoas que você falou Agora, aí, Ferrinho, Alcinho e tantos, né? E projeto? Você já tem em mente algumas coisas básicas que você vai precisar lutar, exigir, questionar lá na Assembleia, lá na Câmara? Com certeza. Nós temos, tratando da Orla, a nossa necessidade do Hospital da Orla é muito grande, né? Hoje nós temos 7 vereadores eleitos na Orla. Nós tínhamos 2, que era Zé de Elísio no canto e Kleber no outro. Hoje nós temos 7, né? Dentro de Monte Gordo, a gente, com fé em Deus, nós vamos lutar junto do prefeito eleito para nós termos uma policlínica onde hoje existe o posto do São Bento. Certo? Vamos fazer um trabalho forte na qualidade de qualificação de mão de obra, cursos técnicos, porque Camaçari hoje tem emprego, tem trabalho. Agora, os nossos jovens precisam ser qualificados, principalmente Monte Gordo, que é um pouco distante da sede, é a Orla, a gente tem um turismo, tem uma praia bonita e precisamos também fortalecer o nosso turismo ali daquela região. Então, nosso trabalho vai ser muito na parte de qualificação. Alô? Que vai ser importante. Alô? Pois não, quem é? Boa tarde, Pedro. Diga, Pedro. Ô, vereador, você fez parte da coligação de Valdenível. O ator Valdenível, Ademar Maurício. Eu apoiei Ademar Delgado. Ah, então você faz parte da bancada do governo. Isso. Tá bom. No momento. Obrigado pelo Obrigada. Obrigado. Ele já tinha dito no início aqui, né, que ele fez a participação dele desde o início em Monte Gordo, que ele tinha ficado desde o início junto com a Ademar, e nós até já questionamos aqui a respeito da unidade do PRTB, né? Ele já explicou isso. Ok? Bom, a gente só tem 1 minuto para encerrar e eu queria passar a palavra logo para você e já vou me despedindo aqui também. Eu quero, em primeiro lugar, aqui no programa da Simara Ellery, eu quero aproveitar esse momento, agradecer ao povo de Monte Gordo. Só um minutinho que eu vou botar de novo outro telespectador no ar, que eu acho que era o que estava tentando e não estava conseguindo completar. Alô? Boa tarde. Pronto, quem fala? Pois não, é Luiz Carlos aqui da Gleba C. Luiz Carlos da Gleba C, pronto. Isso, a pergunta é para o vereador. Certo. Como é que o vereador vê na história de Camaçari durante 27 anos? Nunca se fez sucessor. E o nosso prefeito Luiz Caetano mostrou a sua força política, fazendo o seu sucessor dentro da história do município. Ok. Ele tá dizendo que em 27 anos nenhum prefeito fez sucessor e que Luiz Caetano fez sucessor. Como é que você vê isso? Eu acabei de falar aqui no programa e parabenizei Caetano pelo articulador político. Caetano, ele mostrou dentro do nosso estado que ele é o maior articulador político e conseguiu realmente o que ele acabou de dizer, fazer um sucessor dentro de Camaçari. E esse sucessor ele não foi feito de qualquer jeito. Foi feito com trabalho, com articulação, entendeu? E eu parabenizo o Caetano por essa vitória. Na realidade, isso aí, desde que eu me entendo, Zequinha Evaristo não fez sucessor, Luiz Pereira Costa não fez, Zé Vitorino, tudo, enfim. Exatamente. O próprio Caetano não tinha feito. Não tinha feito, Apenas se reelegeu, Tude se reelegeu o Caetano, mas agora Caetano quebrou esse tabu que tem há mais de 50 anos. 50 anos, exatamente. Bom, o programa chegou ao fim, aí eu queria que o senhor concluísse rapidamente. Eu quero agradecer ao nosso amigo Humberto Heller, a você também, viu? A esse programa maravilhoso, agradecer ao povo de Camaçari pela votação expressiva que eu tive e dizer a vocês que o Wilton de Ferrinho é uma pessoa que não vai ficar dentro do gabinete, certo? Eu tenho o costume de estar presente na comunidade e é que eu vou fazer. Com esse mandato que o povo me deu. Olha, eu queria, antes de terminar, desejar ao vereador que lute por Monte Gordo, que lute por sua comunidade. Né? Eu sei que o nosso programa não chega lá, mas pode chegar pela internet, pelo programa simaraellery.com.br.
vocês podem estar assistindo o nosso programa por lá, porque a gente tem visto que realmente era preciso um representante para estar questionando, trazendo e integrando a orla com a sede, com a zona rural. Que Camaçari está precisando mais do que nunca de um processo de integração, para que não fiquem opiniões muito partidas. Com certeza. Ok? É isso aí. Okay. Muito obrigado, uma boa tarde. Ok. Eu te agradeço, eu já lhe conheci, não é de hoje, eu lhe conheci menino. Com certeza. E é uma alegria tê-lo aqui. E dizer a você e ao povo de Monte Gordo, entendeu? Que aqui vocês têm voz e vez. Quando você precisar, ou mesmo quando não precisar e quiser vir bater papo aqui, venha, a casa é sua. Okay. Entendeu? E a sua palavra será sempre respeitada e divulgada. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado mesmo. E again, eu agradeço ao nosso telespectador pela paciência e pela compreensão. O programa Simara Heller encerra mais esse programa. E até a próxima, segundo a vontade de nosso Senhor Deus. Muito obrigado.